Você não vai acreditar no verdadeiro motivo da operação do STF contra o Geyer. É horripilante. E eu vou mostrar para você entender. Primeiro, eu vou mostrar isso em 4 passos para você, tá? 4 passos. Primeiro passo, entender o contexto político local. Qual é o contexto político local? O contexto é, o Fred é candidato do PL lá em Goiânia, foi para o segundo turno e ele é o filho político do Gustavo Geyer. O Fred, ele só assumiu a candidatura depois que o Gustavo Geyer do PL, que era pré-candidato a prefeito de Goiânia, encarregou o Fred disso. Então vejam, o PL lançou como pré-candidato o Gustavo Geyer. O Gustavo Geyer tem esse filho na política, filho político, vamos chamar assim, que é o Fred. E aí, num determinado momento, ali logo antes da convenção, o Gustavo Geyer passou o bastão para o Fred. E o Fred chegou no segundo turno e está para ser votado agora no domingo numa candidatura contra a União Brasil como possível prefeito de uma capital grande do nosso país, uma capital que simboliza aí o agro, Goiânia, muito forte. Esse é o contexto político local. A segunda informação que você precisa, o segundo passo dessa análise é: o STF está em guerra com o bolsonarismo. E se você não chegou ainda a essa conclusão, você deve ter estado em Marte, viajado para a Lua ao longo dos últimos anos, porque isso é evidente. Lembre do ministro que disse: derrotamos o bolsonarismo. Várias matérias já saíram com declarações em off dos ministros dizendo que eles estão em guerra contra o movimento. E mais, lembre das mensagens vazadas pela Folha de São Paulo, que não foram furtadas, não foram roubadas, não foram negadas, mensagens vazadas das conversas do próprio gabinete do ministro Alexandre de Moraes, em que eles escolhiam alvos da direita, alvos do bolsonarismo, e pediam para se irem atrás de evidências, para multar deputados, ir atrás de evidências, para desmonetizar a revista Oeste. Lembre disso. Então existe uma guerra contra o bolsonarismo. Lembre ainda que o STF mudou a sua jurisprudência sobre foro privilegiado para poder julgar Bolsonaro agora. Acabou de mudar a jurisprudência sobre foro privilegiado para poder manter o caso do Bolsonaro no STF. Uma virada da jurisprudência. Lembre que vários casos de pessoas bolsonaristas, cidadãos simples, manifestantes do Rio de Janeiro, estão sendo julgados lá no STF sem que essas pessoas tenham foro privilegiado e sem que eles tenham ligação com casos de pessoas com foro privilegiado. Existe uma guerra do STF contra o bolsonarismo. Essa é a segunda informação que você tem que saber. A primeira é: um bolsonarista, o Fred, do PL, está no segundo turno da eleição. Para ganhar a eleição lá em Goiânia, uma importante cidade brasileira. Segunda informação: o STF está em guerra com o bolsonarismo. Vamos para a terceira informação que você precisa saber. A operação foi deflagrada hoje pelo STF contra o Gustavo Geyer, invocando uma suposta corrupção. No quarto ponto eu vou entrar no conteúdo da operação, mas fica comigo no terceiro. E essa operação foi deflagrada 2 dias antes da eleição. Gente, 2 dias antes da eleição. O que é certo numa investigação? Como é que a Lava Jato se conduzia? A Lava Jato conduzia assim, ó. A gente fazia o que tinha que fazer na hora que tinha que fazer, independentemente do timing político. Independentemente se tinha ou não tinha eleição. Vamos dizer, a Lava Jato, se tinha que fazer uma operação hoje, ela ia fazer hoje. Contudo, a Lava Jato ela mostrou que ela atua de modo coerente ao longo de toda a história. O STF não. O STF já está claro que ele toma em conta o timing político. Enquanto a Lava Jato ela nunca tomou em conta o timing político e seguiu o momento, o STF não. O STF ele já declarou que toma em conta o timing político. Saíram várias matérias falando que os ministros decidiram não ir atrás do Bolsonaro agora, antes da eleição, porque isso fortaleceria o bolsonarismo. O que é isso se não interferir na própria eleição? Você interfere fazendo ou deixando de fazer de modo contrário ao momento da investigação. Ora, se o momento da investigação mandava ir atrás, tinha que ir atrás. Vamos abstraindo que é tudo ilegal, que é um absurdo, que tem uma perseguição enorme. O ponto aqui é timing, eu estou falando de timing. Eles forjam o timing, eles alteram o procedimento de acordo com o timing político. Isso é absurdo. Quem disse que o STF toma em conta o timing político foi o jornal O Globo. O mesmo jornal O Globo que teve acesso aos documentos da operação hoje, quando o Gustavo Geyer nem tinha. O mesmo jornal O Globo que fica jornalista lá balançando na Globo News com informação privilegiada, lendo mensagens de ministro. Ou seja, é crível. E eles publicaram, disseram que eles não iam pegar o Bolsonaro antes da eleição porque ia
incentivar o bolsonarismo, ia fortalecer o bolsonarismo. Então eles tomam em conta o momento eleitoral. E aí esse mesmo STF vem fazer essa operação 2 dias antes da eleição. Lembre ainda que a Lava Jato divulgou um termo de colaboração do Palocci logo antes do segundo turno da eleição de 2018. Por que divulgou? Porque era o tempo certo do processo. Porque não tinha discricionariedade, o processo está evoluindo, ia ter uma audiência, a defesa tinha que ter acesso àquele termo de depoimento e aquilo veio à tona para que a defesa pudesse ter acesso. A gente não ia postergar a audiência para depois, mas ao mesmo tempo tinha outros mais de 10 termos de depoimento que a gente não trouxe acesso. Não foi para prejudicar alguém que se trouxe acesso a um dos termos quando tinha mais de 10 termos de depoimento do Palocci. Isso mostra que não foi para prejudicar alguém. E aí, ainda assim, o STF derrubou a Lava Jato, derrubou a condenação do Lula, alegando e invocando essa audiência realizada antes da eleição. Aí o mesmo STF que derrubou a atuação do Moro contra o Lula, dizendo que o Moro era suspeito, porque revelou um termo de depoimento antes da eleição, na semana anterior, agora esse mesmo STF, 2 dias antes da eleição, vai e faz uma busca e apreensão contra o Gaia. E esse mesmo STF, no primeiro turno, intimou Pablo Marçal para prestar um depoimento em 24 horas no dia antes da eleição. Isso é interferência eleitoral descarada. Não importa se você gosta ou não de Pablo Marçal. Absurdo o Pablo Marçal sinalizar apoio a Boulos em São Paulo, absurdo. Mas não importa, o caso não é esse. A gente não está aqui discutindo o Marçal, a gente está discutindo a atuação do Supremo Tribunal Federal, a interferência eleitoral. Naquele caso não tinha urgência nenhuma para intimar o Pablo Marçal a prestar depoimento em 24 horas, um dia antes da eleição. Absurdo. Eles queriam mandar uma mensagem para as pessoas de que ele seria investigado, de que ele tinha que prestar contas, de que ele estava devendo. E aí vejam o timing do caso do Gaia. O pedido aconteceu em 23 de setembro. A decisão aconteceu em 18 de outubro. 23 de setembro, o pedido da polícia. Decisão em 18 de outubro, um mês depois. E quando toma uma decisão, a justiça, para realizar uma operação policial, tem uma fila de operações. E a Polícia Federal vai ter que encaixar a operação nessa fila. Por quê? Porque quando faz uma operação policial, vem agentes da Polícia Federal, delegados de vários estados da federação, para aquele estado em que está sendo feita a busca e apreensão. Então tem uma fila natural que é seguida. E aí, salvo se existir alguma coisa muito urgente no caso, salvo se existir algo muito absurdo, você não faz uma operação uma semana depois da decisão. Então, diante da inexistência de uma urgência, porque nesse pedido da Polícia Federal, na adesão da Justiça, eu não queria que indicasse uma super urgência, não existindo uma super urgência, como é que isso sai 7 dias depois da decisão? E vamos para o último ponto que eu quero mostrar para vocês. O último ponto é, Deltan, eles estão fazendo isso com urgência, a STF está atuando de forma rigorosa, mas olha ali, seria corrupção. Gente, claro que não. Veja o que o mesmo STF está fazendo com a Lava Jato. O mesmo STF está destruindo a Lava Jato. Quando você olha para o conteúdo, e vocês sempre sabem a minha postura é, investigue-se o que tem que ser investigado, puna-se quem tiver que ser punido, mas vamos olhar os fatos, vamos olhar o conteúdo. Nesse caso, tem 4 fatos sendo investigados. Primeiro, um suposto desvio de verba, um peculato, que é o desvio de dinheiro público, pela contratação de uma pessoa chamada João Paulo de Souza Cavalcante, que foi contratado pela Câmara, pelo gabinete do Gustavo Gaia, na forma da contratação de uma pessoa jurídica, a tal da Goiás Online. Por que ele foi contratado na forma de pessoa jurídica? Ele foi porque ele não podia ser contratado como pessoa física, porque ele tinha sido candidato e não tinha prestado contas eleitorais da sua candidatura de modo adequado. A prestação de contas dele estava omissa e ele se tornou inelegível. Então não tem nenhuma evidência de crime, nenhuma evidência de que ele tenha desviado dinheiro público, nada. Aí ele foi contratado pelo gabinete do Gustavo Gaia na forma de pessoa jurídica. E ele foi contratado para prestar serviços de marketing. Então, aí vem o gabinete do Alexandre de Moraes, vem a polícia, e está falando que o valor que ele recebeu em 3 meses, qual que é o valor, Deltan? 1 milhão de reais, 2 milhões, 500 mil? Não. O valor total aqui, que a gente está falando, é 24 mil reais. E aí, qual foi o argumento? O argumento foi que ele foi contratado como se fosse uma empresa e que ele estava atuando em desvio de função, porque ele gerenciava a agenda do Gaia. Esse foi o argumento. O argumento não é que ele não trabalhou.
Então estão dizendo que ele desviou dinheiro público porque ele contratou uma pessoa, na forma de pessoa jurídica, para serviços de marketing, e a pessoa fazia a agenda do Geyer. Eles não trouxeram prova de que o cara não fazia serviço de marketing, mas estão dizendo que ele atuava em desvio de função e fazia agenda do Geyer. E aí usaram isso para dizer que teria tido desvio de dinheiro público. Mas espera aí, só teria tido desvio de dinheiro público se o cara não trabalhasse para o Geyer, se fosse um funcionário fantasma, se fosse um laranja. E aí, para querer dizer que era peculato, eles trouxeram um texto de um doutrinador, de um escritor, e eu separei o trecho aqui para vocês verem. O que que fala? Só que esse trecho vocês vão ver que não se aplica para esse caso do Geyer. Eu separei aqui para vocês verem. O trecho é de um doutrinador, de uma pessoa especialista que estuda o crime de desvio de dinheiro público e fala o seguinte, ó: o servidor público comissionado que deveria atuar em prol da administração, mas se dedica a atividades estranhas ao cargo que ocupa, esse cenário caracteriza o crime de peculato. Isso porque, embora o serviço não se enquadre lá no crime de peculato, como é descrito no Código Penal, lá no artigo 312, ainda assim, existe um desvio da própria remuneração para custear um serviço que foi prestado na esfera privada. Vejam como a situação é totalmente diferente da situação do Geyer. O que eles estão alegando no caso do Geyer é que o cara prestava sim serviço para o Geyer, mas prestava um outro serviço que não descrito no contrato, não serviço de marketing. Ou seja, teve um serviço público prestado. Então não se enquadra na situação de peculato. Não é um funcionário fantasma, não é um laranja. Eu acho muito estranho, muito difícil falar em desvio de dinheiro público nesse tipo de situação. Aí vamos para o segundo fato que é invocado contra o Geyer. Eles invocam que teria havido aí um peculato, um desvio de verba pública, porque tem duas empresas privadas que estão sediadas no mesmo endereço que é o escritório de político do Geyer, financiado pela Câmara. Então, todo deputado, além de ele ter seu gabinete lá na Câmara, ele pode ter um escritório político na sua cidade de origem. No caso do Geyer, em Goiânia, ele pode ter um escritório político. Ele alugou esse escritório político e aí lá tem uma loja chamada Desfaz o L, de roupas Desfaz o L, e tem uma Geyer Language Institute. Eu não sei o quanto que trabalham lá, eu olhei a decisão, eu não tive tempo ainda os autos não são públicos, eu não tive tempo de esmiuçar a representação, mas na decisão não mostra esse Language Institute funcionando durante os dias lá, pessoas indo estudar lá, eu não sei se isso existe ou não, e se existe aí algum tipo de irregularidade, então que se apure e se cobre o valor do Geyer. Quanto que ele teria, quanto que é a área ocupada por essas eventualmente escola? Qual é a área ocupada ali eventualmente por essa loja? Quanto que isso representa no escritório? R$500, R$1.000? É isso que tem que ser cobrado dele? Que vai e se cobre. Vamos para o terceiro ponto. Falsificação, eles apontam que o Geyer ainda teria falsificado, através da sua assessoria, a compra de uma organização da sociedade civil do interesse público, aquelas ONGs, tipo ONG, chama de OCIP, mas é tipo uma ONG. E essa OCIP, essa entidade, receberia verbas públicas, mas não apontam que R$1 foi recebido. Dizem que ele usaria essa OCIP para desviar dinheiro, mas eles não trazem prova de R$1 desviado. Nada. E aí, por fim, o quarto crime que imputam para o Geyer é o crime de associação criminosa. Que tudo isso seria uma grande associação de pessoas para praticar crime. Gente, mais uma vez, tem que investigar sim e punir eventual desvio. E recuperar aí o que for eventualmente desviado. R$4, R$5.000. Vamos dizer que se apure que estava funcionando mesmo indevidamente lá no escritório político do Geyer, a escola de inglês, o que for. Quanto que dá isso? Somando aí os meses aí, R$4, R$5.000. Aquele funcionário que disseram que era peculato, ele efetivamente trabalhava. Não vejo como você apurar um valor devido se ele efetivamente trabalhava. Mas vamos dizer aí que tem aí uma irregularidade correspondente a R$4, R$5, R$6.000 que se cobre dele. Agora, qual é a urgência para uma operação ser feita em uma semana, mobilizar todo o aparato para uma questão aí de R$4, R$5.000, o que for? Qual é a prioridade que está se dando enquanto eles estão arquivando os bilhões desviados pela Lava Jato? É hipocrisia isso. É hipocrisia achar que o STF está apurando corrupção, quando ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles estão enterrando os casos da Lava Jato de bilhões de reais. Aí estão indo em cima de cisco no olho dos outros. É hipocrisia, tá na cara que isso é a guerra contra o bolsonarismo. E isso que indigna. Mais uma vez, se Geyer fez, se equipe fez, que seja investigado, que seja apurado, que seja punido, mas tá na cara que o que está acontecendo aqui é um desvio de função do STF, que está fazendo uma baita de uma interferência eleitoral.
tudo que a gente viu, para mim, a minha conclusão é: o STF fez uma operação contra Geyer há 2 dias da eleição para impedir a eleição do PL, do Fred e da direita em Goiás. Tudo que eu mostrei para vocês leva nessa direção, dessa conclusão. E isso que é o grande absurdo dessa história. Não é ali o 1.000, 2.000, 5.000 reais. O grande absurdo dessa história é o STF que fala defender a democracia, vai e fala vote porque o voto vale, mas agora ele está praticando interferência eleitoral. Por isso tudo, eu estou mais torcendo para a eleição do Fred e do 22 em Goiânia nesse final de semana. Isso me faz ficar mais indignado com o STF e ressaltar a importância, como foi dito, de que a gente defenda a direita e coloque representantes da direita lá no Senado Federal em 2026 para impedir e barrar os abusos que o STF vem praticando dia depois de dia de forma impune.